Estamos de volta, 20 horas 42 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral acaba de chancelar Dilma Rousseff, reeleita presidente do Brasil com 98% dos votos apurados. O equivalente aqui a aproximadamente a diferença que está faltando ser apurada é basicamente a diferença que há entre os dois. A Dilma com 51,48% dos votos, a Aécio 48,52% dos votos. Isso daria um total de aproximadamente quantos milhões de votos? Uns 2 milhões e meio de votos. Ou seja, isso é quase nada. No contingente de 142 milhões e 800 mil votos, Exatamente apenas 2 isso. milhões. Exatamente isso. Foi isso que definiu o vencedor dessas eleições. Muito bem. Nós vamos agora, ao vivo, até o hotel onde está o repórter Felipe Rodrigues, o hotel onde a presidente Dilma Rousseff, daqui a pouquinho, fará o seu pronunciamento e certamente toda a festa com a militância petista aqui em Brasília. Felipe, boa noite. Conta pra gente aí como é que está o clima. Vários militantes que balançam bandeiras e se manifestam e acabaram de gritar palavras de ordem, inclusive até algumas vezes hostilizando parte da imprensa. A gente aguarda ainda já começou mal. Que votou de manhã na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, veio direto para Brasília e está reunida com a cúpula do partido, com a cúpula da campanha, alguns governadores, também com alguns militantes, logo aqui do lado do Palácio do Planalto. Um pouco mais de 3 pontos, a presidente Dilma Rousseff venceu o candidato Aécio Neves. Mais de 29 milhões de eleitores se abstiveram e quase 7 milhões de eleitores votaram em branco e nulo. Ela deve falar assim, em poucos momentos a presidente deve vir aqui a este palco, deve dirigir palavras à imprensa, deve fazer um discurso de agradecimento e também se dirigir aos militantes que a apoiam. Interessante, eu conversei com algumas pessoas antes aqui e elas já apontam rumores de que, inclusive, o presidente Lula esteja por aqui, inclusive, possa voltar a disputar a presidência da República em 2018. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado ao Felipe. As informações que o Felipe trouxe aqui, alguma observação que os senhores fariam? Agora é comemorar, né? Uma eleição difícil, dura como essa, acirrada como essa, é comemorar, mas sem hostilizar. Eu acho que esse verbo ele é importantíssimo nesse momento, né? Não adianta agredir a imprensa, não adianta agredir o colega de trabalho que votou no outro candidato, não adianta brigar com os familiares. Ganhou. Excesso de zoação, né? Acho que isso é muito perigoso. E eu quero chamar a atenção de uma coisa também, né? Essas eleições, alguém lembrava que ela começou com aqueles protestos de julho do ano passado, né? Aqueles protestos disseram muita coisa, deram muitos recados, a própria nação e assim por diante. Pena que ela não foi conduzida ainda de uma forma muito mais madura adiante. Né? A gente não viu uma mobilização pelo voto consciente, que é a hora do povo mesmo, o direito que o povo tem de se manifestar, ali na urna. Faltou isso. Então, agora, eu me preocupo são com os dois extremos. Né? Há uma direita raivosa e há uma esquerda raivosa no Brasil. Entende? Então, isso é muito perigoso, tanto de um lado como de outro. Né? A gente levar a coisa para os extremos. O Brasil tem sérios problemas para se solucionarem, o Brasil tem sérias questões para se ver. Não é? A presidente reeleita Dilma, ela vai ter muito pouco tempo para comemorar, porque tem muita coisa para se rever. Nós estamos esperando essa tal da reforma política, não é? Outras reformas que são importantes para o país. Então, eu acho que é importante que haja nesse momento, depois que passar esses momentos de ofensas, eleger um, eleger outro, os interesses do Brasil estão em primeiro lugar. Não é? Se for colocar o revanchismo acima de tudo, aí a gente deixa de progredir para frente, não é, em relação ao nosso país. Eu costumo fazer uma analogia importante, que uma coisa é quando 2 times de futebol que são tradicionais, rivais, um ganha do outro, sempre tem aquela questão da brincadeira da segunda-feira, né? Então, quando você perde o clássico do domingo, você tem a brincadeira da segunda-feira. Mas o que a gente tem que imaginar é que na política é um pouco diferente. Quando um ganha, ele não governa só para o time de futebol ao qual o elegeu. Ele governa também para o outro time de futebol que também perdeu. Então, na política, precisa haver essa distinção de que é um presidente para todos, é um governador para todos. E assim, esses novos mandatários que estão sendo eleitos hoje precisam se comportar. Alexandre e Padre Roger, antes de entrarmos aqui também para falar dos demais governadores eleitos, estou pensando o seguinte: a presidente Dilma vai ter um imenso trabalho para agora sarar as feridas provocadas nos opositores.
muitos destes ela precisará contar para governar de novo. Reunificar o Congresso, curar as feridas provocadas naqueles que se afastaram dela e foram para o outro lado, mas que são alvo novamente da atração dela, não será fácil, né? Porque foram feridas profundas. A gente tem alguns casos... Acho que o Ronaldo, né? a presidente vai falar ao vivo agora, não é isso? É ao vivo ou são entrando? imagens? São ao É vivo, né? Ao vivo? Ok, Então então vamos- pronunciamento. Não? Não, não é não? Ah, Ok, só são apenas imagens, imagens. ok. Quando tivermos a presidente ao vivo, alguém pode avisar aí, viu, gente? Estamos aqui aguardando. Ok. Desculpe. Bom, nós estávamos falando sobre a Ronaldo questão que deu do a Congresso, né? É. E a gente tem alguns casos interessantes, né? O Henrique Eduardo Alves, que concorreu pelo Rio Grande do Norte. Perdeu por ter o Lula do outro lado, fazendo oposição a ele, que até o dia 31 é o presidente da Câmara dos Deputados. É de um partido aliado, que É o de um PMDB. partido aliado, O é do vice-presidente PMDB. da República é do Não, PMDB. e ele já anunciou que ele causaria dificuldade até 2 de fevereiro. Exatamente Caso isso. não né? Sem fosse eleito. contar também o PMDB Fluminense, que é dividido. Praticamente metade do PMDB do Rio de Janeiro apoiou a presidente Dilma e outra metade ficou ali apoiando, sem querer apoiar, e muitos até assim, tiveram mesmo junto com o Aécio Neves. Né? Então o PMDB é um partido aí fragmentado, inclusive. Eu acho que vai ser um segundo mandato um pouco diferente, porque, obviamente, e por conta da regra eleitoral, não há mais uma nova reeleição, precisa haver um novo presidente. Aí o cenário ele passa a ser outro, ao invés de quando um presidente está em vigência do mandato, a gente tem ainda uma configuração de plebiscito, aprovação do governo, saber se aquele governo foi bom ou não, se eu considero esse governo para poder ficar mais 4 anos. Agora não, precisa vir um novo personagem, né? Será se vem Lula mesmo? Será se o Lula vai arriscar todo essa imagem que ele construiu em 8 mandatos de presidência da República? Será se ele gostaria de vir? Se ele não vir, ainda tem outros detalhes, né? Se fizer um bom governo, será se o Lula vai ter uma presença muito importante dentro de uma futura campanha dentro do Partido dos Trabalhadores? Se fizer um mau governo, como é que ficam essas sucessões? Como é que fica esse apoio do PMDB, que é o grande partido hoje do país e que está sempre gerando a governabilidade, ele está sempre, a gente até brinca um pouquinho, né? Onde há governo existe PMDB, né? Então, existem essas questões que começam a ser tratadas a partir de agora, né? O PMDB está presente no governo do Brasil desde que Tancredo Neves, o avô de Aécio Neves, foi eleito pelo PMDB, não é? Sarney entrou, desde então o PMDB é governo, não tem jeito. Governo. Bem, vamos falar de Brasília, foi reeleito aqui, ou melhor, foi eleito aqui, né? Rodrigo Hollenberg, ficou em segundo lugar Jofran Frejá. Brasília começa uma nova história, aliás, um governador da geração Brasília, filho da cidade. Acho que a informação mais importante da eleição do Distrito Federal, ela aconteceu no primeiro turno, que foi justamente o atual governador não conseguir ir ao segundo turno. Acho que isso foi o maior recado que Brasília deu nas urnas, dizendo o seguinte: se não fizer um bom governo, não adianta estar aí, que eu também não vou votar em você para um processo de reeleição. E essa mensagem tem que ficar muito clara para o Hollenberg, que assume agora, que ele traz essa questão de um mandato criado, nascido nessa geração de Brasília, que são pessoas que ou nasceram na cidade ou que vieram muito cedo para essa cidade, vieram da criança, adolescente, e que gostam muito dessa cidade, né? Então, dentro desse processo, e outro detalhe, também não foi uma eleição com uma distância muito grande de votos assim, né? Então, o que ele precisa ter o mesmo dever de casa, de cuidar de todos os brasileiros da mesma forma, mas o melhor recado que tem em Brasília é justamente isso, que se ele não governar o direito, ele não passa a ter o direito de se candidatar a uma reeleição daqui a 4 anos, porque a população tira mesmo. Agora, do lado daqui de Brasília está Goiás, a reeleição do governador Marconi. É interessante ver que o Marconi já bateu pela 3ª vez no Iris Rezende. Exatamente. Né? O Iris Rezende é um político tradicional do estado do Goiás, governou Goiás por 2, 3 vezes, sempre elegia. E naquela primeira vez, em 98, quando o Marconi venceu o Iris, muito apertado pela primeira vez, o Marconi passou a ser a principal liderança aqui no estado de Goiás. Não é? O Iris Rezende voltou, inclusive depois se aliando ao PT, né? Foi eleito prefeito de Goiânia.
mas tentou agora mais uma vez um embate direto com Marconi Perillo. Marconi Perillo foi reeleito até com certa facilidade. A nota que eu coloco em cima do Marconi Perillo é que ele conseguiu reconstruir a sua imagem, porque há alguns anos atrás o Marconi Perillo estava envolvido no caso Cachoeira. No caso do Cachoeira. Por ser amigo do Cachoeira, tem imóvel. E o Demóstenes Torres, Exatamente. que era muito ligado a ele, seria o sucessor, Exatamente. naturalmente, né? Então ele conseguiu reconstruir a imagem e aí sim tem uma votação bem significativa. Bem significativa. Né? Também, Marconi Perillo, 57,44% dos votos, Iris Rezende, 42,56%. Olha, nós vamos agora aqui ver como é que foi o dia aqui em Brasília. Eleitores com necessidades especiais, o corre-corre na capital federal, o tempo médio para votar aqui também surpreendeu. Vamos acompanhar a reportagem de André Luiz Ribeiro. Brasil, a movimentação nas diversas Foi muito sessões tranquilo eleitorais hoje, começou né? cedo. Com a experiência do voto utilizando a identificação biométrica no primeiro turno, votar no segundo, de acordo com algumas pessoas, foi bem fácil. Não tive nem no primeiro turno, nem no segundo turno, né? E agora está bem mais fácil, porque está bem vazio já. Para mim foi muito mais fácil e é muito mais prático também votar com biometria, né? Você está se identificando e também ajuda também não ter nenhum fraude nem nada, né? Muito mais fácil, bem tranquilo mesmo. Acho que não gastei mais do que 30 segundos para votar agora no segundo turno, né? No total, 148 mil pessoas solicitaram atendimento especial e auxílio para votar. 32 mil sessões eleitorais especiais foram preparadas pela Justiça Eleitoral para receber pessoas com mobilidade reduzida ou algum tipo de deficiência, 80% a mais que nas eleições de 2010. De acordo com o TSE, cerca de 162 milhões de eleitores retornaram às urnas neste domingo. O tempo médio para votação nas localidades onde houve segundo turno para governador foi de 53 segundos. Já nas localidades onde a votação foi apenas para presidente, o tempo médio de votação foi de 43 segundos. Nas localidades aqui do Distrito Federal, onde a nossa equipe de reportagem esteve, o movimento esteve sempre tranquilo e poucos eleitores relataram problema para votar utilizando a identificação biométrica. Nas eleições deste ano, a mídia repercutiu e muito se ouviu falar sobre as campanhas eleitorais, que tiveram um tom de acusações. Eu acho que faltou os candidatos mostrarem mais proposta e se agredirem menos. Eles se agrediram demais. Eu acho que se voltassem mais a propostas, acabaria um pouco com esses eleitores indecisos. Eu confesso que eu fiquei muito decepcionada. Assim, eu esperava uma postura muito mais ética dos nossos candidatos, esperava que eles realmente falassem coisas que fossem importantes para a população, que trouxesse algum tipo de solução para a população que já sofre muito. Para este cientista político, o tom das campanhas, principalmente no segundo turno, pode ter contribuído para a indecisão do eleitor. A desconstrução do adversário, do opositor, né? É muito mais fácil você desconstruir o seu opositor batendo, agredindo, do que você mostrar propostas melhores que a dele. Que a ausência de propostas, assim, a grosso modo, ela fica um pouco a desejar. Ele avalia ainda que mesmo com tantas novidades no processo eleitoral, o TSE agiu de forma correta e que estava vigilante. Você vê que o TSE tirou vários candidatos, né, ficha suja e etc e tal. O TSE, por exemplo, aqui no nosso Distrito Federal, o TRE apreendeu 400 toneladas de material de propaganda irregular, ou seja, eles estavam vigilantes, né? Outra novidade deste ano foi a visita de 101 diplomatas de 72 países e da União Europeia ao Brasil para acompanhar as eleições. O TSE preparou uma apresentação sobre a urna eletrônica, o sistema biométrico e sobre o sistema eleitoral brasileiro, que é considerado um dos mais avançados e seguros do mundo. Como no primeiro turno, não foi difícil encontrar sujeira e material de campanha espalhados pelas ruas. A Justiça Eleitoral proíbe qualquer tipo de propaganda no dia do pleito. De acordo com a última atualização do TSE, nenhum candidato foi preso. Em todo o país, 281 pessoas foram presas por práticas que configuram crime eleitoral. Em outros 515 casos, o crime eleitoral foi constatado, mas não houve prisão. As práticas consideradas crimes eleitorais são o uso de alto-falantes e amplificadores, boca de urna, divulgação de propaganda, transporte ilegal de eleitores, fornecimento ilegal de alimentos, compra de votos, entre outros. Um total de 428 mil urnas foram usadas em todo o país.
216 foram destinadas exclusivamente para o voto em trânsito. Hoje, ainda de acordo com o último boletim divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, 2.823 urnas foram substituídas, o que representa 0,65% do total de urnas em uso, sendo o Rio de Janeiro o estado onde mais teve problemas. Olha, apesar dos pesares, uma aula de democracia que a gente deu no dia de hoje para o mundo inteiro ver, não é? Apenas já aqui chegando ao final do nosso programa e para uma síntese geral, presidente Dilma Rousseff, com 99% das urnas apuradas, tem 51,56% dos votos. Eleita, Aécio Neves, 48,44% dos votos. Falando aqui dos governadores eleitos que a gente ainda não tocou, no Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, eleito com 61,21% dos votos. Tarso Genro teve 38,79%. No Acre, 48% das urnas apuradas. Tião Viana está na frente, 51,81%, e Márcio Bittar, 48,19%. Pode haver mudança lá, não é? Pode. Governador do Amapá, eleito Valdez, com 60,58% dos votos. Em segundo, Camilo Capiberibe, que ficou com 39,42% dos votos. Governador eleito do Amazonas, José Melo, com 55,60% dos votos. Em segundo, Eduardo Braga, com 44,40% dos votos. No Ceará foi eleito Camilo, do PT, com 53,32% dos votos, e Eunício, do PMDB, ficou com 46,68% dos votos. Já falamos de Goiás. Mato Grosso do Sul foi eleito Reinaldo Azambuja. O Azambuja é do PSDB, teve 55,34% dos votos, e o Delcídio do Amaral teve 44,60% dos votos. Na Paraíba, Ricardo Coutinho, 52,61% dos votos eleito. Em segundo, Cássio Cunha Lima, 47,39% dos votos. No Rio Grande do Norte, o Robson Faria ganhou do Henrique Eduardo Alves. Ele teve 54,42% dos votos, e o Eduardo Henrique ficou com 45,58% dos votos. Já concluindo, em Rondônia, eleito Confúcio Moura, com 53,43% dos votos, e Expedito Júnior ficou com 46,57% dos votos. E em Roraima, Sueli Campos, eleita com 54,91% dos votos, e Chico Rodrigues ficou com 45,09% dos votos. Portanto, tudo decidido no Brasil, exceto no Acre. Exatamente. O PT governa o Acre ali desde os anos 90, os irmãos Vianas ali, né? Se sucedendo no governo do Acre. É uma base ali, é herança do Chico Mendes. Né? Ronaldo, uma avaliação sobre a eleição presidencial, eu queria chamar a atenção de um seguinte aspecto. Assim, você pode fazer várias análises, por que a Dilma ganhou, por que o Aécio não venceu. Eu queria chamar um aspecto de um ponto que me chamou a atenção durante a campanha. O Aécio, no segundo turno, ele quis muito se apresentar como candidato anti-PT. Eu vou derrotar o PT, eu sou o único que vou derrotar. Quer dizer, primeiro ele não precisava ter frisado tanto isso, porque só tinha ele para derrotar o PT mesmo. Não é? Era ele ou ele para derrotar, porque ele era o outro candidato. Não é? Como ele já tinha o povo que não queria votar no PT com ele precisava ter trabalhado o outro eleitorado, os indecisos, não é? E daí ficou faltando, da parte de ambos, mas principalmente o Aécio, que mirou ali naquela situação, ser um candidato mais propositivo. Não é? A gente ficou vendo que faltou propostas mais concretas, aonde, né, que caminho que seria dado para essa ou para aquela situação. Então, dizendo para ambas campanhas, eu acho que o povo espera esse número grande de eleitores que se abstiveram, de votos que foram nulos e assim por diante. A Dilma elevou o tom mais agressivo da eleição, só que o Aécio foi na mesma medida também. E alguém disse que bater em mulher fica feio, ninguém perdoa, não é? Então ficou um tom ali de uma coisa agressiva e faltou, não que eu estou dizendo que ele não devia ter feito, precisava também ter mostrado, mas faltou ser mais propositivo, porque todo mundo, como eu disse, sabia que ele era o candidato anti-PT. Agora, o que ele traria de novo, além de simplesmente derrotar o PT? Aí as pessoas que eram favorecidas, que tiveram sua vida melhoradas e assim por diante, começaram a se perguntar, mas espera aí, o que vai trazer de novo para a minha vida, além de simplesmente derrotar o PT que está no poder há 12 anos? Alexandre, sua análise, por favor. Eu acho que foi uma eleição emocionante. Temos mais 4 anos de Dilma presidente, né? Eu tive
participando de um evento fora de Brasília, há um tempo atrás, com um economista, e ele me fez uma análise muito importante. Ele disse que o seguinte, existe Dilma 1 e Dilma 2. A Dilma 2 é que vai se suceder agora. E até mesmo a Dilma 2 precisa ser diferente da Dilma 1. Ela precisa olhar um pouco mais para o país, ela precisa corrigir a questão do nosso crescimento, que está muito pequeno, precisa aumentar a nossa credibilidade internacional. Então, a gente precisa reconfigurar algumas ações, que, para falar a verdade, seria dever de casa de qualquer presidente eleito. Então, eu acho que tem um caminho longo por aí. Nós não vamos ter um ano de 2015 muito fácil, mas a gente espera que não só a presidente da República, que tem essa preocupação de reunificar o país, mas tem a preocupação de também fazer com que o país volte a crescer. Esse é um dado importante para que a gente possa ter êxito não só em 2015, 2016, 2017, e a gente poder ter uma nação mais próspera e crescer mais do que os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Aquilo que a gente citou no começo do programa, a Dilma terá como desafio realmente recompor a base aliada e governar com uma grande oposição. Ela terá 304 deputados que participam dos partidos da base, mas que nem todos, ela pode contar nem com todos. Nem todos são fiéis. A fidelidade, né? 304 seriam, se fossem fiéis, mas ela tem 209 opositores declarados, né? Deputados opositores. E ela tem 53 senadores da base, também não podendo contar nem sempre com todos, e 28 senadores opositores. Então, esse será o grande desafio para ela conseguir. Já na conjuntura dessa legislação que ainda está aí dentro do Congresso Nacional, de fato, ela vai ter sempre uma tranquilidade maior no Senado do que na Câmara, né? Então, o Senado ainda vai ser a grande casa de referência do Palácio do Planalto, como já aconteceu também na legislatura anterior, né? Bem, vou fazer o seguinte, nós vamos até São Paulo, é isso? Em São Paulo houve eleição somente para presidente, quase 32 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo, vamos ver como foi lá. Das 8 às 5 horas da tarde, cerca de 142 milhões de brasileiros movimentaram as sessões eleitorais para decidir o futuro ou a futura presidente do Brasil. Que seja melhor do que antes. Que venha governar com competência, com sabedoria. Eu espero que nosso Brasil possa ser um país melhor, de primeiro mundo. E o nosso país é um país grande, mas precisa de muitas melhorias, principalmente na educação, na saúde. Por conta de um defeito na mídia de uma urna eletrônica, a votação em uma sessão eleitoral no Grajaú, zona sul de São Paulo, teve que ser feita manualmente, com as cédulas de papel. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, esse foi o primeiro caso no estado. A votação no maior colégio eleitoral do país foi marcada pela tranquilidade. Nessa faculdade, quem entrava para a sessão em pouco tempo já estava de volta. Não tinha fila não, foi bem tranquilo e não teve nenhum problema com a urna também. Eu acho que a gente tem que agradecer que a gente tem esse direito de escolha, né? E assim, mesmo com a chuva, acho que a gente tem que vir realmente para exercer esse nosso direito. Dessa vez, as ruas pareciam estar mais limpas, sem muitos santinhos jogados no chão. Mas o trânsito continuou complicado e ficou acima da média. Por volta de 3 horas da tarde, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, a cidade tinha 23 quilômetros de vias congestionadas, a maior parte na Zona Sul, o que equivale a 2,6% das ruas monitoradas. O normal para esse horário no domingo é de 0,9%. Muitas pessoas que não conseguiram votar no primeiro turno compareceram aos locais de votação hoje. Eu justifiquei porque eu estava longe do local que eu voto, que é aqui, e eu vim votar porque eu realmente quero uma mudança bacana. Esse é o local com o maior número de eleitores de São Paulo. Aqui votam cerca de 21 mil pessoas. Nem a chuva que caiu hoje na capital paulista intimidou quem fez questão de votar. Pelo contrário, os paulistanos que estão assustados com a seca até agradeceram. E a chuva é bom, né, gente? Pelo amor de Deus, nós estamos esperando aí um monte de chuva para termos água, né? Ora chuva, ora sol. O tempo estava instável. Mesmo assim, muitos jovens deram um exemplo de cidadania. A corrupção que está fazendo muito feio para o nosso país lá fora, né? O pessoal lá dos Estados Unidos tira sarro do nosso país, que o país é corrupto e que só coloca a gente errado no governo, né? Mas quem coloca é a gente, né? As pessoas. Espero que o pessoal vote correto e que os governantes que entrarem façam jus aí. Teve manifestações aí, né? O pessoal falando muito em redes sociais, bombando. Então essa era a chance de eles pegar essas manifestações que teve e reivindicar na urna. Eu voto
para ver se consigo fazer alguma diferença, né? Os mesários que ficaram no setor de justificativas não pararam de escrever. Várias pessoas até gostariam de dar sua opinião nos rumos do Brasil, mas não foi possível. E a fila para explicar a ausência nesse segundo turno estava cheia. Eu sou morador do Rio de Janeiro e então tem que justificar, já que eu não vou poder estar lá para votar lá, então fazer a justificativa aqui, né? Alguns eleitores vieram votar em família na eleição presidencial mais acirrada desde 1989. Ensinar a cidadania desde pequeno já é bom, né? O povo está em cima mudar alguma coisa pra gente. Além das melhorias para a sua geração, tem pai que já está preocupado com o futuro dos filhos. Nós esperamos que o governo que vai governar o país, que veja realmente as questões que o país está vivendo e faça o melhor. Tchau. 2,8 pontos de diferença, realmente muito acirrada a eleição. 2,8 pontos. É o que nós temos aqui, com 99% das urnas apuradas. Ronaldo, quando o Fernando Collor chegou disputando com Lula em 89, eles chegaram quase na véspera do segundo turno, quase que empatado praticamente, né? O debate final que houve entre Collor e Lula, a gente tem que se admitir que o Lula, por muitos motivos, foi mal naquele debate. Ele foi bem no primeiro debate. No segundo debate, parece que ele chegou surrado, não sei o que foi, que o Collor falava uma coisa e ele não respondia outra. E aquele debate foi decisivo, entrou aquela questão da Miriam, né, a ex-mulher dele, tal. E a população decidiu ali no último momento, de modo que a vitória do Fernando Collor se foi realmente nos últimos dias ali também, né? Depois disso, Fernando Henrique ganhou tranquilo, primeiro e segundo turno, né, 94, 98. O Lula foi bem também em 2000, no segundo turno, 2002, 2006. Mas foi para uma margem tranquila, tanto com o Serra como com o Alckmin, né? E a Dilma também no segundo turno ganhou com uma certa tranquilidade também do Serra em 2010. Agora essa tem que realmente a gente, depois várias análises para fazer, independente de qualquer coisa, a gente estava reconhecendo aqui. Primeiro o Aécio se deu bem, né? Ou seja, dos candidatos que o PSDB apresentou até agora, foi o que melhor mesmo chegou lá. Eu até vi que o Aécio estava realmente quase com a vitória na mão, certo? Os outros não tiveram tanta proximidade como ele, e agora alguns fatores não ajudaram ele a vencer essa eleição. Mas o fato é que nós realmente pegamos agora um país aí dividido. A gente tem que aproveitar o próprio ditado do Tancredo Neves, né? O avô do Aécio, né? Política, você olha para o céu, as nuvens estão de um jeito, você abaixa a cabeça, olha de novo, as nuvens estão de outro jeito, né? Mas a gente colocando aí a situação de um provável cenário para 2018, o Aécio ele já se pontua como o virtual candidato do PSDB a ser de novo candidato à presidência da República. E aí que eu te pergunto, qual deve ser agora o modus operandi do Aécio no Senado pelos próximos 4 anos? Como deve proceder o senador Aécio Neves? Compreendendo que o que ele apanhou nessa campanha eleitoral surtiu efeito, eu creio que ele vai ser uma oposição mais efetiva ao ponto de cobrar diariamente as promessas de campanha feita pela Dilma, né? Então, e o que é que a gente se espera de uma oposição, seja ela qual for, seja feita por Até porque a oposição, nesses últimos anos, faltou uma verdadeira liderança. Faltou uma oposição de fato. Você lembrou uma coisa aqui antes, é o seguinte, o PT sabia ser oposição e o PSDB sabia ser governo. Quando tiveram que trocar, parece que os dois se confundiram aí. O PT às vezes continuou na oposição e o PSDB continuou para ser no governo. Né? Vamos fazer o seguinte, nós ganhamos aqui um bônus, atenção, podemos ir até 9h30, não é isso? Mas primeiro a gente tem um intervalo. Então nós vamos cumprir então com a regrinha. A gente vai para o intervalo primeiro e ganhou um bônus para ir até as 9h30 da noite. Agora são 21h11, intervalo e voltamos já.